Oi, gente. Aqui Daniele Ribeiro, do canal Primeiro Pequeno Passo. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma historinha para mostrar para vocês assim como que funciona a questão do autoconhecimento, como que como que funciona em cada pessoa. Então veja bem, vivia no fundo do mar lá, no oceano, num lugar mais escuro, bem lá no fundo do mar, uma tribo, uma família, né, muito grande, era uma tribo, né? E eles viviam lá naquele mundinho deles, fazendo tudo que tinha que ser feito, do jeitinho deles, né? Então, e ninguém se arriscava a sair, chegava até um certo ponto, não podia ir além, tinha que ir até aquilo lá, porque ninguém se arriscava a sair, porque achava que era muito perigoso e não deixava ninguém sair. Então, nasciam filhos, cresciam, tudo vivia lá, ia, né, crescendo lá naquele lugar, naquele mundo. E aí, o que que acontece? Chegou um belo dia, chegou um filho de alguém diferente e resolveu ir um pouquinho além. Aí foi aquela cobrança, não pode, não vai, volta, e, né? E aí ele voltou, ficou com muito medo, foi um pouquinho além, viu umas pedras na frente e tal, e acabou voltando. Mas ele estava assim, insatisfeito, ele queria mais, ele não achava que a vida era só aquilo. Ele falava, não é possível que a gente vai ter que ficar aqui, né? E desse jeito, o que tem para lá? O que tem para frente do oceano? O que tem para frente daqui? Como que funciona isso? E aí ele resolveu, tomou coragem e foi, seguiu um caminho, foi. E aí todo mundo gritando para ele voltar e ele seguiu. Aí ele bateu nas pedras e todo mundo dizia para ele que não tinha nada para lá, que ele ia morrer, que não ia dar certo, que não tinha nada além, né? Mas ele foi assim mesmo. E aí ele bateu numa pedra, daí ele encontrou com peixe, teve que desviar, teve vários obstáculos, vários desafios na vida dele. Só que ele chegou num ponto que ele subiu, saiu do fundo do mar e viu que lá em cima tinha luz. Tinha céu, tinha sol, que tinha vida, que era uma vida maravilhosa. E ele saiu do oceano, foi caminhando pela praia, foi vendo que tinha árvores e que mundo maravilhoso, quanta coisa bela tinha lá, que não precisava ficar naquele mundinho. Aí ele voltou, né, para chamar a família, os amigos, para seguirem a ideia dele, para seguirem, né, essa ideia, essa luz, isso tudo que ele descobriu, que ele acabou vendo, e ele quis contribuir, ele quis compartilhar com todo mundo. E queria que todo mundo vivesse essa maravilha toda. Então ele voltou. E quando ele voltou, ele viu todo mundo lá, vivendo aquela vidinha, e ele já tinha explorado esse mundo, já viu que tinha luz, que era um mundo maravilhoso. Então ele chegou e vamos lá, não é daquele jeito, a gente não morre. Todo mundo ficou assustado, né? Porque ele voltou e não morreu, né? E ele assim, a gente não morre, tem um mundo maravilhoso, tem vida, tem luz, tem árvore, tem. Nossa, é maravilhoso aquele mundo. Vamos lá, vamos ver a luz, vamos buscar outro caminho. Mas ninguém quis, ninguém quis. Só que ele, depois que ele descobriu essa imensidão, ele não conseguiu mais voltar para aquele caminho. Ele ficou lá, parado, ele ficou pensativo, ele foi entrando em desânimo, em tristeza profunda, porque não dava mais, ele já despertou, ele já viu outro caminho, outro mundo. E aí ele voltou, seguiu, voltou para esse caminho, buscou, né, essa rota e deixou a família, deixou os amigos e foi embora. E quem quis, quem quisesse poderia segui-lo, né? Então, acho que nesse aspecto, vamos deixar livre, porque para quem quis poderia segui-lo, tal. Não sei se alguém seguiu. Eu sei que ele voltou. E quando ele voltou, ele se deparou com aquela imensidão e ele falou: não dá, não dá mais para viver naquele mundo, sabendo que existe esse mundo maravilhoso aqui, sabendo que existe luz, que existe sol, que existe céu, árvores e outras pessoas. E aí ele seguiu o caminho dele
e entendendo a imensidão, compreendendo, né, a família que quis ficar, e ele foi criar uma nova história, uma nova ideia. Assim somos nós. Quando a gente se abre para uma nova realidade, vendo que existe um caminho para a gente se libertar de dores, de angústias, de depressões, né? E poder ir para frente, seguir o amor, seguir a paz e ver que a gente descobre esse estado de emocional, esse estado de espírito que é maravilhoso. Não dá mais para você voltar no mundo de fofoquinha, de bebedeira, nesse mundo, né, que joga a conversa fora, que vai falar da roupa de um, do sapato de outro, e que, sabe, não cabe mais na nossa realidade. Aí você quer entender o que mais é possível, o que mais tem aí, o que mais se apresenta, tanto conhecimento. É maravilhoso a gente poder ir despertando. É um estado de assim, o que mais é possível. Aí você fica tão envolvido com essa história que você não perde mais a sua energia e nem seu tempo analisando ou buscando ser aceito, ou querendo aceitar, ou julgando, ou criticando. Você solta, porque a vida é mais do que isso. Ela tem luz, né? Ela tem amor, tem algo assim que o universo é infinito e a gente está aqui, né, para despertar isso. E quando a gente começa a caminhar na luz, no amor, você quer mais, você não consegue mais voltar para a escuridão. Não cabe. Você fala, meu Deus, mas se eu tenho tanta luz, né? Por que eu vou voltar naquele mundinho, falar aquelas coisas? Não. E aí, por onde você passar, você leva luz. Só que a gente não consegue trazer as pessoas para isso. Cada um vai por conta própria. Esse é o nosso famoso livre-arbítrio, né? Cada um escolhe aquilo que quer na sua vida. Se quer viver de dor ou se quer soltar a dor. Então, assim, nós temos duas opções: viver na dor ou soltar a dor. E quando a gente solta a dor, ilumina, clareia, né? Quando a gente limpa o negativo, que aquilo não é nosso, aquilo não faz parte da nossa essência maior, da nossa alma. Nossa alma é liberdade, é amor, é paz, é felicidade, é alegria. Essa é a nossa vibração verdadeira. Esse outro é escuridão, falta luz, falta consciência. Então, quando a gente toma consciência desse novo caminho, dessa nova vida, não tem mais como voltar. E a gente não leva ninguém, cada um vai por conta própria. Nós podemos ir lá e passar a informação. Existe um caminho de luz, existe um caminho de cura, mas cada um que busque a sua informação. Então, essa é uma historinha para mostrar para vocês que às vezes a gente está vivendo uma realidade e acha que só existe aquela realidade. Mas se a gente der um pequeno passinho, sabe? Um primeiro pequeno passinho para frente, a gente vê que existem muitas outras realidades e que tudo começa aqui, ó. Aqui a gente cria, aqui a gente sente o que eu quero, como eu posso criar minha realidade, o que eu quero para minha vida. Eu quero viver esse mundinho, não, esse mundinho está me causando, está me despertando sentimentos que não estão agradáveis. Então, eu vou criar a minha realidade e vou sentir essa realidade que eu quero e a possibilidade de poder buscar essa luz, buscar essa realidade, viver a vida que eu quero, mas começando na paz, começando a limpar tudo aquilo que já não serve mais, que impede, por exemplo, eu quero trabalhar de alguma coisa que você queira. Mas não dá, porque não é possível, porque é muito difícil. Não existe dificuldade quando a gente se propõe a fazer aquilo que a gente quer, né? Você não fica olhando para a dificuldade, se você olha para aquele caminho, eu quero aquilo. Então, espera um pouquinho, eu tenho que andar aqui. Por que que é difícil, às vezes, a gente vê como dificuldade? Porque é desconhecido. Então, tudo que é novo é um pouco difícil, né? Um pouco assim, novo, você não sabe lidar, mas você quando aprende, depois você vai com facilidade. Então, por exemplo,
Quando você vai aprender a ler, escrever, no começo você não sabe, né? Depois você treina e aquilo se torna fácil. Hoje você escreve com facilidade. E a mesma coisa essa nova realidade. Ah, mas é difícil, mas é porque você não conhece. Daqui a pouco ela se torna algo comum na sua vida. Como caminhar, como falar, como pensar. Só que ao invés de pensar negativo, você vai pensar positivo e agir positivo e ir atrás daquilo que você quer, do seu sonho e pensar o seguinte: é difícil chegar? Não. Vai pensar assim: como é que eu faço para chegar lá? Quais são as alternativas? Você começa a mudar as perguntas, né? E as colocações. Não existe mais, o difícil. Existe assim, como? Como eu chego lá? O que eu tenho que fazer então? Para eu chegar aqui, eu tenho que fazer tal coisa. E aí começa a ficar fácil. Aí você arruma, você consegue alternativas, tal, e de repente você está lá. Assim como fez o nosso rapaz da história, né? Ele foi, tinha pedras no caminho, então, a primeira vez que ele foi, ele apanhou bastante, porque ele não conhecia. Aí já da segunda ele foi com facilidade. Então ele voltava a ver a família, todo mundo, mas depois ele ia embora com facilidade. Viu que já não era mais difícil, porque aí já virou normal, né? Assim, comum, rápido, conhecido. A consciência já passou por ali, já despertou. E aí já não fica difícil. Então, essa o nosso caminhar aqui. Buscar alternativas de como ser feliz, de como eu encontro a luz, como eu saio desse lugar sem fugir, né? Bebedeira, tal. Às vezes a gente acha que encontra a luz na bebedeira, mas não, lá é um buraco mais fundo, né? Então, assim, buscando a luz através do conhecimento, se dando a oportunidade, tá? E soltando tudo aquilo que não serve, sentimentos negativos, dores, angústias. Nós vamos falando sobre isso. Hoje é só essa historinha para vocês perceberem que existe luz, existe outros caminhos, existem novas possibilidades, tá? Então, hoje é essa historinha.